Então, vamos lá. Por que não mudamos? Então, já começou aqui. Peraí, gente, deixa eu só acertar aqui. Então, por que não mudamos? Se a gente fala que a pessoa precisa mudar, deixa eu abrir aqui, que aqui tá calor, uma hora tá evento, é chuva, caiu uma chuva, nossa senhora, torrencial ontem aqui. Enfim, se a gente fala que a pessoa precisa mudar, então por que a maioria não muda, né? Porque as pessoas acham e falam, comentam sempre lá no grupo que é muito difícil mudar. De um modo geral, todo mundo acredita estar evoluindo, mudando e melhorando. Mas a triste realidade é que entra e sai dias, somos sempre os mesmos. São sempre os mesmos comportamentos, os mesmos dizeres, as mesmas brincadeiras, as mesmas reclamações, os mesmos hábitos. Que hábito é uma coisa muito forte na gente, né? A gente fala assim, como que você quer obter outros resultados se você se comporta, se você age sempre da mesma maneira? Você vai acabar tendo de volta sempre os mesmos resultados, né? Nossos pensamentos e crenças são a causa de tudo o que nos acontece. São os agentes desencadeadores de toda a realidade que nos cerca. Devemos mudar o paradigma de sermos vítimas para de sermos responsáveis por tudo o que nos acontece. Ninguém quer aqui dizer com responsável que você não tem, que você tem domínio sobre tudo que vai te acontecer. Nós não temos controle nem domínio sobre a vida. Isso daí não precisa nem falar, né? Mas acontece que a gente puxar a responsabilidade para nós faz muita diferença, em vez de ficar na posição de vítima. Porque quando você puxa a responsabilidade para você, você pode fazer alguma coisa. Sendo vítima, não, você simplesmente fica ali estagnado, esperando tudo que de ruim possa te acontecer, e a culpa é sempre dos outros, né? Então, não mudamos porque buscamos em livros, palestras, doutrinas, seminários, cultos, apenas a confirmação das nossas crenças. Não nos abrimos para o novo, ao que, na realidade, a vida tenta nos passar, dar, ensinar. Nossas crenças nos levam até onde estamos. Para seguirmos adiante, precisamos quebrar os paradigmas atuais. Gente, eu gostaria de que vocês entendessem o que é isso aqui. Porque isso aqui é a parte mais difícil para uma pessoa mudar. É muito fácil, por exemplo, no Facebook, a pessoa lê um post que diz muito para ela, ela curte. Né? Por quê? Porque vai de encontro ao que ela acredita. Crença é um negócio muito sério, porque uma vez que você acredita, aquilo é certo para você. Mudar significa questionar crença. Significa você mudar, você se abrir para ouvir o outro lado, para pensar de outra maneira, para desconstruir o que você acredita, para poder construir uma maneira nova de ver, uma perspectiva nova, por onde você olha a vida, para mudar o quê? Para mudar o que você vê, o que você sente, para não ter, por exemplo, sintomas, para não se magoar mais, para não sentir tanta raiva, para não ter o desequilíbrio emocional mais. Porque aquilo que você acredita, da maneira que você vive, o comportamento que você tem, te levaram a essa situação. Não existe maneira de mudar se você continuar acreditando nas mesmas coisas. Então você tem que questionar as suas crenças. Será que isso que é realmente a única maneira de se olhar a vida, de se entender essa coisa? Entendeu? É muito sério isso, porque e eu estou falando de crenças, qualquer crença, inclusive as religiosas.
Tem pessoas no grupo que falam assim: eu só não mexo na minha religião. Entendeu? Eu posso mudar qualquer coisa, menos o que eu acredito na religião. Mas então não adianta. Porque pode ser a crença religiosa dela que está fazendo com que ela se sinta como está se sentindo. Entendeu? Então, questionar a crença é um negócio muito sério, é difícil de fazer, a gente entende isso, mas não existe outra maneira de mudar. Porque se você continuar acreditando nas mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, você não vai mudar. Isso aí é matemático, né? Então precisamos questionar a realidade, questionar se os fatos devem ser realmente assim como se apresentam aos nossos olhos, assim como os. Obviamente, enquanto continuamos a repetir as mesmas ações, nossos resultados serão sempre os mesmos. Não há como ser diferente. Eu, quando tinha síndrome do pânico, foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui na internet. Eu acho que isso é assim. Então eu lia tudo de todo mundo, que todo mundo falava a respeito. Vamos ver se isso é mesmo assim. Existe outra maneira de pensar a respeito dessa mesma coisa, coisa que eu pensei 50 anos. Eu tenho que questionar se hoje em dia ainda é válido para mim, né? Nossa forma de ser, nossos comportamentos, nossos pensamentos estão tomados por mecanismos de defesa, adquiridos por meio de experiências, sofrimentos e dores vivenciados ao longo da nossa existência. Fomos nos construindo, nos moldando para evitar a sensação de dor e estimular as sensações de prazer. Então, por que ninguém quer mudar? Porque mudar dói. Você se acomoda naquela coisa, né? Você passa a acreditar. Vamos supor que você queira questionar se Deus existe, se Deus não existe. Por quê? Se você questionar e parar para pensar, olha, talvez Deus não exista, aquilo vai te provocar um desconforto muito grande, uma dor muito grande, uma sensação de insegurança muito grande. Mas se eu acreditar que Deus não existe, aqui eu vou me apegar nas horas de sofrimento. Então a pessoa não quer questionar a crença porque dói, né? Porque causa um desconforto. Não mudamos porque nos falta vontade, força, honestidade, sinceridade, capacidade de renúncia. Porque às vezes a gente tem que renunciar a algo que a gente acreditou uma vida toda. E às vezes a gente até se sente assim, estúpido, bobo. Sabe como que eu pude acreditar nisso? Uma mudança, uma transformação significaria deixarmos de ser quem somos. É isso que a gente pensa. Eu vou deixar de ser quem eu sou. Porque toda a minha estrutura está montada em cima daquilo que eu acredito. E como somos apegados a nós mesmos e ao que somos, ou o que achamos ser, reagimos negativamente. Tememos nos transformar em algo que não vamos gostar. Ou algo que os outros não vão gostar. Tememos perder o pouco que temos ou achamos ter. Tememos ser rejeitados pela popularidade, a fama, o status, a consideração, os prazeres. Tememos deixar de existir. Nossos egos temem deixar de existir. Porque se eu passar a pensar diferente e acreditar em outras coisas, é o mesmo que eu estivesse me desconstruindo, deixando de ser quem eu sou. Eu falo no grupo lá que o que você está revestido de um monte de coisa que você não é. Então, fica difícil saber quem é, né? E principalmente na síndrome do pânico, o que a gente fala é quanto mais perto daquilo que você é de verdade você estiver, menos doença você vai ter. Isso daí a gente vai, toda semana a gente vem aqui com os slides, com um assunto para refletirmos sobre isso. Por quê? Porque é muito difícil ser quem a gente é, de verdade. Porque ou a gente perde muito,
né? Ou a gente se sente mal porque a gente não fica adaptado, a gente não é elogiado, né? Porque nem todo mundo vai gostar daquilo que a gente é, né? Então, olha, geralmente acreditamos que por frequentarmos uma religião, por exemplo, por conhecermos e seguirmos certas teorias, doutrinas, conceitos morais e éticos, estamos mudando, evoluindo. Mas, na verdade, o que estamos fazendo é apenas nos aprisionando em gaiolas mais bonitas. Porque você está seguindo alguma coisa que alguém disse que é assim. Nós precisamos fazer com que o nosso superego fique autônomo, como a minha professora Lucila Turrini diz. Nós temos que ter um superego autônomo. Depois ela explica bem para vocês o que é isso. Porque nós temos que formar os nossos conceitos, aquilo que a gente é, e a gente tem que bancar aquilo que a gente é, né? Então, então se a gente, sempre que a gente segue alguém, uma doutrina, uma religião, um conselheiro, um amigo, seja lá o que for, que ditou aquelas regras para nós, nós estamos acreditando naquilo e não estamos tendo um superego autônomo, porque é impossível, gente, é impossível uma pessoa acreditar em tudo de uma religião ou de um partido político ou de concordar com tudo. Pensa bem. Se você pertence a um partido político, não tem coisas ali naquele partido político de regras que tem ali que você concorda e tem outras que você não concorda. É impossível você concordar com tudo. Você não vai ser você mesmo se você concordar com tudo. É óbvio que a gente não precisa ficar falando isso para todo mundo. Você não precisa gritar aos quatro cantos do mundo as coisas que você acredita que você não acredita. São para você, entendeu? Mas você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Pelo menos isso, né? Então não mudamos por quê? Nos autodefinimos. Não mudamos porque atribuímos rótulos atraentes a nós mesmos. Quem não gosta, principalmente na síndrome do pânico, quem não gosta de ser taxado de, olha, ela é muito boazinha, eu sou muito compreensiva todo mundo, né? Ela é uma pessoa bacana. Só quem tem síndrome do pânico sabe, nesse autoconhecimento e nessa análise, autoanálise que você faz de você mesmo, o preço que você está pagando por ser o bonzinho, por ser aquela pessoa bacana que todo mundo admira. Você engole muito sapo, você se brutaliza muito, eu vou usar uma palavra bem forte, você se estupra para ser daquele jeito que as pessoas vão elogiar, que as pessoas vão gostar. E elas gostam, mas você não se gosta, porque você sabe que você está sendo falso, que você não está sendo verdadeiro. E você está sofrendo, porque você coloca tudo aquilo que você é, que você gosta, você reprime. E por isso que as pessoas perguntam, o que é síndrome do pânico? Síndrome do pânico é você reprimido. Entendeu? Quantas vezes você não sentiu vontade de falar umas poucas e boas para uma pessoa, né? E você não fala. Por quê? Porque a pessoa vai ficar de bico, porque a pessoa vai ficar brava com você e você não aguenta isso. Você não aguenta que destrua este rótulo que você se colocou. Entendeu? Para manter este rótulo atraente que você se colocou, é muito alto. Por exemplo, se nos definimos antecipadamente como pessoas calmas, pacientes, tolerantes, serenas, tranquilas, né? Estamos dificultando a nossa observação. O exercício de autoconhecimento, que nos permitiria detectar a nossa intranquilidade, a nossa falta de serenidade, as nossas irritações, medos, ansiedade, expectativas e esperanças. Fica prejudicado esse autoconhecimento, porque você não se permite ver esse lado que você considera ruim em você. Mais uma vez, eu fiquei de falar sobre sombra, né? Mas eu acho que eu estou tentando seguir uma sequência para ajudar as pessoas
a irem fazendo esta autoanálise, este autoconhecimento, e a gente vai adicionando coisas todo, né? Ao invés de presentes e observarmos, partimos logo para a ação, tentando expressar serenidade. Agimos falsamente e sentimos prazer por termos conseguido transmitir a imagem de alguém sereno. Olha que coisa mais maluca, né? Nós sentimos prazer com o nosso sofrimento e nos reprimirmos, né? E tem gente que ainda defende mais isso ainda, é autocontrole. Olha, a pessoa tem um autocontrole sobre o emocional dela bacana, né? Quando não é nada disso, ela está só se reprimindo ali, ela está passando muita raiva, né? O estômago está gerando um monte de ácido lá, depois ela vem com uma gastrite nervosa, né? Ela rói as unhas, ela desconta em outras pessoas tudo aquilo que ela não conseguiu fazer para aquela pessoa. Ô, Rafaela, opa, olha eu aqui, bingo, deu eu aqui. Não é só você, viu, Rafaela? A Baixada Fluminense junto, né? Pelo menos para quem nós estamos falando, né? Pessoas que têm transtornos de ansiedade, né? E nós falamos da autoestima, né? Baixa autoestima também, né? E agir com assertividade. A semana passada nós falamos sobre a assertividade. Assertividade significa agir de uma maneira que você coloca as suas opiniões, aquilo que você pensa, sem agressividade, mas também sem se reprimir, né? Você simplesmente você pensa daquela maneira, você não está fazendo nada para agredir o outro, para descontar o outro, não é nada disso, mas é aquilo que você pensa. Você tem que aguentar que nem todo mundo pode gostar daquilo que você pensa. Pronto, né? Se quisermos operar em nós mesmos alguma mudança real, precisamos de práticas diárias. Gente, tem gente que fala assim, eu fui 6 meses no psicólogo, não adiantou. Eu nunca fui a um psicólogo. E tem muita gente que não vai ao psicólogo, mas eu pratico isso diariamente. Faz 10 anos que eu não tenho mais síndrome do pânico. Eu continuo praticando isso diariamente. Devemos analisar e refletir o que se passou sobre gestos, palavras, situações, cenas e cenários. E precisamos ser extremamente autocríticos. Mas não é uma crítica de se matar, de se bater. Não é isso. É de procurar analisar com imparcialidade. Autoconhecimento é a prática que leva a entender por que agimos. Então, a gente precisa entender o que está lá dentro de nós fazendo com que a gente haja desta ou daquela maneira. Isto é autoconhecimento. A partir do momento em que buscamos nos conhecer, devemos ficar cientes de que o nosso interior está habitado por diversos hábitos que nos impedem de expressar a nossa essência, né? Nós temos vários eus dentro de nós, entendeu? Que faz com que a gente haja de uma maneira ou de outra. Como estão estruturados esses eus, esses egos, né? Dentro de nós? Ao longo da nossa existência, né? Com todas as influências que nós recebemos do nosso DNA, né? Da nossa genética e do meio exterior, da maneira como fomos criados, os amigos que temos, a nossa personalidade, o nosso temperamento, vai construindo tudo isso internamente, né? E autoconhecimento é conhecer isso, como são essas estruturas dentro de nós. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os egos, né? O ego, este ego que nós estamos falando aqui, né? É uma estrutura interna que domina a nossa personalidade. É formado por um conjunto de eus, sendo que os eus contêm outro conjunto de transtornos e assim criam uma barreira entre nós e a nossa essência. E é por isso que passamos
estados como infelicidade e desconforto, intolerância e insatisfação. Porque tudo que a gente vai conhecer, no conhecimento, a gente vai procurar o que está lá no nosso inconsciente, né? Como que está estruturada a coisa lá. Então, tem o eu do orgulho. As pessoas não gostam muito de falar em orgulho, mas é uma coisa que a gente também precisa tirar da cabeça essa coisa de que é feio, é crime, é contra a religião, entendeu? Quando você vai se autoanalisar, você não pensa em nada disso, não pensa em ética e moral, simplesmente pensa o seguinte: eu tenho isso ou não tenho? Eu sinto isso ou não sinto? Se eu sinto vontade de matar alguém de ódio, eu tenho que admitir para mim, eu sinto vontade de matar alguém de ódio. Eu não vou fazer, eu sei que eu não vou fazer, eu sei que eu sou uma boa pessoa, que eu nem, entendeu? Mas eu sinto isso, gente. Então, para fazer uma autoanálise, para você ser imparcial, para você ser verdadeiro, você tem que admitir as coisas que você sente. Então, um tempo atrás eu falava, faça o teste do louco, né? Vamos supor que você seja louco, né? Que ninguém te barre, nada do que falem para você interessa, você não tem compromisso com ética, moral. Sumiu o som? Sumiu o som? Alô? Foi só para ela? Então peça para ela sair e entrar de novo, porque então foi só para ela. Então, gente, se você pensar, fizer esse exercício de como que você fosse, ela quer que atualiza? Não passou o slide? Então, se você considerar que não tiver compromisso, por exemplo, com a lei, com a ética, com a moral, você consegue analisar aquilo que você realmente sente. Então, faça esse exercício. Ninguém vai te criticar, ninguém vai te condenar, ninguém vai te julgar. Isso aí é de você com você mesmo, aí dentro da sua cabeça. Como é que eu me sinto em relação, por exemplo, aos meus parentes, né? Será que eu gosto mesmo de todo mundo da minha família, como eu falo? Não, tem aquela tiazona lá que eu acho um porre, entendeu? Eu não vou falar, mas eu acho ela um porre. Pronto. Para você, você está sendo verdadeiro. Então, existe o eu hipócrita, né? Então, os egos do orgulho são o eu hipócrita. A pessoa acredita que é boa, né? Faz caridade, fala para todos, quer que todos gostem dele, mente para agradar os outros, adula para ser adulado. Bem, preste atenção, adula para ser adulado. Tudo que faz quer retribuição, quer que os outros pensem que é bondoso, é gentil por interesse, sofre quando não valorizam seu trabalho. Agradece com um sorriso falso, defende-se sabendo que está errado, guarda rancor para jogar na cara. Este eu hipócrita, ele traz muita mágoa para a pessoa. Porque a pessoa, quando não tem retribuição, não tem reconhecimento de toda a bondade que ela pratica, falsa ou não, né? Porque nem tudo é falso em nós, né? O ser humano é bastante complexo, né? Nem tudo é falso em nós. Também nós não podemos dizer que nada do que eu faço também seja bom. Então, não é bem assim, por isso que se conhecer. Então, o que é autoanálise, o que é autoconhecimento? É detectar se você tem esse eu hipócrita. Para quê? Para que você trabalhe nisso. Passe a fazer as coisas que você gosta, que são legítimas em você. Eu realmente vou fazer sem esperar nada da pessoa, porque eu quero fazer. E pronto. Podem me chamar até de bobo. Você é bobo, você fica ajudando pessoas. Como já falaram para mim, como já falaram para a Lucila. Vocês são duas tontas, vocês ficam. Que me interessa isso? Eu ajudo o que eu quero.
Pode chamar de tonto à vontade, eu não estou nem aí com esse negócio. O eu fanático, ele não aceita a opinião dos outros. Pensa que o que acredita é melhor. Sempre sabe tudo, defende suas fantasias, não assume que está errado, obsessivo por ideias, briga por crenças, não respeita opiniões alheias, é intolerante, discriminador, teimoso, perfeccionista, apegado, se apega aos pais, futebol, religião, acredita ser o santo, ser o melhor, ou ser, mesmo que ele seja ateu, ele pode ser fanático e ser ateu. Nós conhecemos pessoas que ficam assim o tempo todo defendendo a não religião. Não deixa de ser um fanatismo, né? Eu sou fanática por política. E eu fico me analisando isso. E, infelizmente, eu tenho que reconhecer que eu sou, entendeu? E eu estou trabalhando nisso. Por isso que eu falo que isso daí é para sempre. É para sempre. Porque a partir da sua vivência, você vai sofrendo carências também. A sua vida vai mudando, né? Quando você é jovem, você tem escola, você tem que construir sua vida, você tem trabalho. Quando as pessoas se tornam mais velhas, elas vão, os filhos vão indo embora de casa, ou você vai se separando de marido, você arruma outras coisas para fazer. E a sua tendência de cair num fanatismo qualquer é muito grande, né? Porque ou você vai se dedicar a voluntariado de uma maneira fanática, ou a religião de uma maneira fanática, ou sei lá, você pega um abraço, uma causa qualquer aí, né? E pode se tornar um fanático. Em tudo você precisa fazer. Por que eu falo isso? Não teria problema nenhum de você ser fanático pelo que você quisesse se isso não trouxesse sofrimento. A base de tudo trouxe sofrimento, precisa ser analisado. O que não traz sofrimento, seja você do jeito que você quiser, fique à vontade, né? E nós não temos nada a ver com isso também. Mas que estão sofrendo por causa do que sentem, de como vivem a vida, né? Tem o eu julgador, faz parte do ego, do orgulho, né? O eu julgador. Ele condena as pessoas, cria maus pensamentos sobre os outros, pensa que sabe sobre a vida alheia, é mentiroso, inventa histórias sobre as outras pessoas, se auto-engana, acredita no que pensa, difama os semelhantes, culpa os outros pelos erros, deseja vingança para os outros, quer ver punição, acredita ser muito justo, dono da razão. Esse é o julgador, né? Ele aponta o dedo sempre para os outros. Enquanto isso, ele vai vivendo a vidinha falsa dele, né? O eu inferior é a baixa autoestima, né? O complexo de inferioridade. Ele tem autocompaixão, tem pena de si mesmo, vergonha dos outros, timidez, pensa que a vida é sofrida, faz de vítima das circunstâncias, culpa as outras pessoas pelos problemas, sentimento de culpa. O sentimento de culpa é uma arrogância. Tá vendo que ele faz parte do orgulho? O sentimento de culpa é uma arrogância da pessoa achar que poderia ter feito melhor. Então ela se sente culpada porque ela não fez o que devia ter feito. Ela não conseguiria fazer diferente. Né? Você acredita em... A Lucila fala que está fazendo curso para Jesus aqui. Bom, quer que tenham pena dele, quer consolo, sofre por tudo, sente-se injustiçado, incompreendido, se revolta com todos, gosta de contar a vida sofrida para todos, reclama do que fizeram com ele, acha que ninguém gosta dele, carente de elogios e fica depressivo. Então, esse eu inferior, ele é do ego do orgulho, ele sente até orgulho de contar quanto ele sofre. Olha como é séria a coisa. Bom, passamos para o ego da inveja, né? Olha quantas pessoas moram dentro de nós, né? O eu impotente.
né? Esse faz parte do ego da inveja. Não sentir-se igual, não poder o que quer, sentir-se deficiente, não poder ter raiva por ver os defeitos nos outros, sente-se reprimido, revolta por não poder mudar os outros, quer ver a infelicidade dos outros, faz drama para conseguir coisas. O eu comparador. Olha para os outros e olha para si, se coloca no lugar para competir. Alegra-se com o sofrimento alheio. Ele só se sente bem não sendo alguma coisa se o outro também não for, né? Vê que é pior e compara vitórias, consola-se com o fracasso dos outros. Competir para se sentir superior quer causar inveja nos outros. Desanima com o progresso dos outros. Olha, gente, essa frase aqui é bem séria. A pessoa se desanima com o progresso do outro. Muita gente fica estagnado na vida porque, olhando o progresso da outra pessoa, ela não tem coragem de sair do lugar e conquistar o que é dela, né? Quer levar para si, mesmo que é melhor. O eu ingrato. Esse reclama da vida, fala que a vida é a pior, não gosta do que tem, rejeita o corpo, vergonha de si mesmo e dos outros, queria ser outra pessoa, é insatisfeito, sofre por não conseguir chamar atenção, quer ter a vida dos outros. Esse da inveja e o eu fofoqueiro, né? Então, o eu fofoqueiro a gente nem precisa falar muito, né? Fala da vida dos outros, intrometido, quer saber o que as outras pessoas fazem da vida. E, na realidade, tudo é uma torcida, né? Para que os outros não deem certo. Para que ele se sinta melhor. Tem gente que adora fofoca, né? E não é só mulher, não. Tem muito homem. Então tem o ego da ambição, né? Olha, todas essas pessoas moram dentro de nós, nem que for um pouquinho de cada um. O eu insatisfeito. Então, para quem é ambicioso, ele nunca as coisas são suficientes, né? Necessita variedades, de tudo um pouco, a vida é ruim. Frustra-se por não alcançar metas, projeta um futuro fantasiador, vazio que ainda falta algo e vive preocupado com o futuro. O eu do apego, aí só pensa nele, não quer deixar, ele rejeita se desapegar, tem apego às ideias, apego às pessoas, apego ao trabalho, é obsessivo por alguém, depende de elogios, apego a si mesmo e não quer mudar. O eu infeliz, aí ele pensa que a vida é miserável, que deve sonhar alto, almeja o sucesso, reclama quando ganha pouco, acha que a vida dos outros é melhor do que a dele. Então, muitas vezes, a nossa família, com a melhor das intenções, né, criou isso. Ajudou com que a gente desenvolvesse esses egos dentro de nós, né? O ego da gula é um que eu tenho. Esse eu estou aqui completamente, né? Eu faminto, como toda hora. Tinha hora certa para comer, só pensa em comida, reclama que sempre está com. Só fala de comida, come com rapidez, come para passar o tempo, come quando está triste, come quando está alegre. Eu sou assim, né? Eu batalho com isso há muito tempo, mas eu sou bem eu isso. O eu acumulador. Eu não sou um eu acumulador, eu não tenho esse eu muito forte aí, não, né? Junta coisas, guarda velharias, tem muita coisa, né? Guarda comida por medo de passar fome. Não cheguei a esse ponto também. Faz estoque de comida para muito tempo. Eu já fiz. Em relação à comida, eu tinha esse eu acumulador, mas não faço mais. Um eu intelectual. Esse eu intelectual foi um eu que eu almejei, né? Mas eu abandonei
no meu autoconhecimento, nas minhas autoanálises, na minha cura da síndrome do pânico, eu abandonei esse eu intelectual aí. Enche a mente de informação, bagunça todos os conhecimentos, não consegue discernir por si próprio, mistura todas as teorias, perde opinião pessoal, só responde com base em algum autor, apego em buscar mais, vida de aspirante, quer mostrar que sabe de tudo. É impossível saber de tudo. E a gente chega ao ponto de almejar nesse eu intelectual aí, querer saber o que todo mundo sabe, né? É um absurdo, é impossível, é delírio, é loucura, tá errado. Mas se você não se autoanalisa e não vê que você tem esse eu, você cai nessa esparrela. O ego luxúria. O eu sedutor faz parte desse ego luxúria. Ele gosta de conquistar pessoas. Dionísio está falando, mas todos nós temos mais de um, o difícil é reconhecer e aceitar. Sim, Dionísio, eu diria que nós temos todos quase, né? Uns bem fortes, outros não, né? E tem alguns que a gente nem reconhece, né? E fala assim, esse daí eu não tenho, não. Mas o que a gente tem que fazer, basicamente, como eu falei, tem que ter uma autocrítica sem os julgamentos, né? Sem a ética, sem a moral. Porque a partir do momento que você começa a se autoanalisar e ver que você tem algum desses egos aí muito forte, e você se condenar, você para de se analisar. Então, não podemos nos condenar. Simplesmente trabalhe com sentir. Eu sinto isso ou não, simples assim. Se é bonito ou não, se é criminoso ou não, seja o que for, se é antiético, se é amoral, não importa. O que você tem que analisar eu sinto isso ou não, para ter chance de reconhecer, aceitar e trabalhar, porque aquilo está te fazendo sofrer. Então, o eu sedutor gosta de conquistar as pessoas, quer ser desejado por todos, é vaidoso, quer chamar atenção, abusa do perfume, de maquiagens. A Érica está falando, qual é o caminho para abandonar o ego que mais me faz sofrer? Bom, primeiro você tem que descobrir quais, né? Porque nunca é um só. Aceitar que você tem ele. E depois ver para o outro lado, né? Para quem você quer mudar. Tem que abrir a mente. Se você tem um eu fanático, você tem que examinar quais as verdades que você acredita que está fazendo com que você seja fanático. Por exemplo, o fanático, ele supervaloriza tudo aquilo que ele vê. Né? Então, ele fica fanático porque o medo está guiando ele, por exemplo, um fanático religioso, né? Ele acha que se ele não rezar X vezes por dia, ou se ele não ficar na igreja o tempo todo, ou se ele não vamos supor, ler a Bíblia, né? Que nós estamos no Ocidente aqui, nós somos cristãos, né? Ele vai ser condenado por Deus, ele não vai ser salvo por Deus. Então tem um medo atrás disso aí. Entendeu? Sempre tem um medo atrás disso. E é isso que você precisa trabalhar. Então, esse eu da luxúria, ele finge de amigo para ficar com a pessoa, conquista para se sentir superior, é exibicionista, mostra o corpo para todos, finge que está apaixonado, conquista e abandona. Ele é o Dom Juan, né? E tem questão, sim. O ego da ira, né? O eu ansioso faz parte do ego da ira, né? Então, rói unha, morde os lábios, bate o pé, coça a cabeça toda hora, sente queimação no estômago, é precipitado, age fora de hora, sempre com pressa, quer que seja quando ele quer, deseja para o futuro, sofre antes da hora, é agitado, faz tudo ao mesmo tempo, é inquieto. O eu ansioso, nesse ego da ira,
a pessoa não sabe lidar com frustrações. Ela desconta isso errado, de maneira errada, na proporção errada, né? Quantas pessoas não ficam assim, engolindo sapo, acumulando aquele monte de emoções negativas, e um dia ela joga tudo isso em cima de alguém, normalmente em cima da pessoa errada. O eu viciado, aí ele precisa de cigarro, ele tem apego a jogo, bebida alcoólica, quer drogas, remédio, quer algo que o controle. Sente-se fraco e impotente. Por quê? Ele é viciado por quê? Porque ele quer tampar um buraco. Ele quer deixar de sofrer em alguma área. Então, ele se apega a coisas externas, como cigarro, jogo, bebida, alguma coisa que entorpeça o sofrimento dele. É bom? Não é. Não é. O ideal seria trabalhar o que ele sente para não ter que usar de outras coisas para conseguir viver com aquilo, né? E, finalmente, o ego da preguiça, né? Então, o ego desanimado é aquele... Nossa, a gente encontra bastante no grupo de... Né? Ele é indiferente, de má vontade, não quer fazer nada, fica pelos cantos, não se interessa por nada, abandona-se, é inconstante, começa um monte de coisa, não termina nada, não leva adiante algo, é pessimista, pensa que tudo vai dar errado, não se arrisca, quer que tudo seja fácil. Né? Então, esse eu desanimado, eu não estou falando de depressão, eu não estou falando de depressão, eu estou falando de uma crença, de um eu que você desenvolveu, eu que está dentro de você, que faz com que você seja inconstante, que você não leve as coisas adiante. Por quê? Porque você quer que tudo seja fácil. As coisas dão trabalho. As coisas têm um tempo de realização, né? Mas tem gente que banca, e tem gente que não, ele já se desanima. Ai, mas olha, eu vou ter que... A Dada fala para abrir aquele tópicos úteis do grupo lá, que tem 27 vídeos da Lucila falando da síndrome do pânico. Ah, você acha que eu vou assistir 27 vídeos para me curar? Oh, então não se cura, né? Fica sofrendo aí, não é fácil? Não é assim? Eu li tudo aquilo lá. Tudo aquilo que está postado lá, com exceção dos livros, né? Eu li, eu assisti aqueles vídeos, toda vez que eu posto um vídeo para vocês lá, aquele vídeo. Eu tive síndrome do pânico durante 5 anos. É lógico que eu não trabalho mais fora, porque eu sou aposentada. Eu já era aposentada quando eu tive síndrome do pânico. Então, eu tinha bastante tempo para fazer as coisas. Mas mesmo quem não tem, eu acho que a gente tem que correr atrás para não ficar sofrendo. Porque síndrome do pânico tem cura. Estão sofrendo à toa. Realmente, os vídeos estão postados no nosso grupo de síndrome do pânico. Está escrito lá em cima, fica num tópico, o primeiro tópico é fixo, está escrito lá, tópicos úteis. Tem áudios do Gasparetto, áudios de outros psicólogos, padres, espíritas, o que você pensar tem lá. Tem livros para download, tem 27 vídeos da Lucila falando sobre síndrome do pânico, sintomas, medicamentos, o que fazer quando você sente isso, quando você sente aquilo. Tem a neurobiologia da síndrome do pânico. Dá trabalho? Dá. É chato? Muitas vezes é. Mas é uma escolha. É uma escolha. Você quer ficar sofrendo? Porque eu não vejo outra maneira. Aliás, quem faz, quem pega em tópicos úteis lá e manda ver, vai ter um conhecimento para o resto da vida, em qualquer situação, não é só síndrome do pânico, em qualquer situação da vida. Bom, então para terminar aqui, o outro ego da preguiça é o ego indisposto, ele inventa desculpa para tudo, fala que é longe, é difícil, impossibilita a vida, é fraco.
Aqui entra aqueles que falam assim: ah, você conseguiu se curar porque você é inteligente. Sou, né? Eu não sou inteligente. Então ele fica com preguiça, pensando no esforço, né, dos outros, não fala nada, fica tudo torto, se joga onde for, né? Quer que todos façam tudo por ele, deixa para depois, indisciplinar, faz tudo de qualquer jeito, não oferece ajuda para as pessoas. Bom, gente, infelizmente, muitas vezes o que a gente tem para falar para as pessoas não é uma coisa muito legal, né? Então, o que eu tenho para dizer é, tudo na vida é uma questão de escolha, né? Se o sofrimento for maior do que tudo isso aí que nós vimos, você parte para a luta, né? Muda e deixa de sofrer. Agora, se o sofrimento não for tanto, fica lá esperando, quem sabe, né, alguém consiga fazer alguma coisa por você. Tudo isso aqui que a gente fala não é palestra, não é obrigatório, não é para concordar ou discordar, é para refletir. Nós trouxemos alguma coisa aqui, né, de boa vontade, para que as pessoas reflitam o que quiserem. E eu